Seja bem-vinda à Biblioteca Mística, um espaço onde as histórias atravessam o tempo e despertam a imaginação. Hoje vamos continuar com um dos contos mais fascinantes da literatura, Alice no País das Maravilhas, na versão adaptada por Monteiro Lobato. A cada capítulo, um novo mistério. A cada página, uma nova descoberta. Permita-se entrar neste mundo onde o impossível acontece, onde portas se escondem e onde o tempo corre de maneira inesperada. Acomode-se, respire fundo e vamos começar. Capítulo 8 O Campo de Croquet da Rainha. Logo na entrada do jardim, havia uma enorme roseira, coberta de rosas brancas, que 3 jardineiros estavam apressadamente pintando de vermelho. Achando o caso muito curioso, Alice aproximou-se para ver melhor e pôde ouvir a conversa dos jardineiros. Cuidado, Cinco! Não me espirre tinta desse jeito! Não foi por culpa minha. Foi o 7 que me deu um empurrão, respondeu o 5 de mau humor. O 7 olhou atravessado e contestou. Você tem a mania de fazer as coisas e pôr culpa nos outros. Cale a boca que é o melhor, retrucou o 5. Não foi à toa que a rainha disse ontem que você merecia ser decapitado. Decapitado? Por quê? Indagou o que havia falado primeiro. Não é da sua conta, 2. Cuide do seu serviço, respondeu o 7. É sim da conta dele, disse o 5. E vou contar por que foi. Foi porque levou para a cozinheira batatas de dália, como se fossem batatas doces. O 7 ia largando o pincel para responder quando deu com a menina desconhecida. Ficou atrapalhado e por fim cumprimentou-a. Os outros também largaram do serviço e fizeram o mesmo. Poderão, senhores, explicar-me por que motivo estão pintando essas rosas? Perguntou a menina. 5 e 7 nada responderam, limitando-se a olhar para 2, que disse em voz baixa. Por uma razão muito simples. Esta roseira devia ser de rosas vermelhas, mas nós, por engano, plantamos uma roseira de rosas brancas. Se a rainha souber, manda-nos cortar a cabeça. Por isso, estamos a corrigir o nosso erro antes que ela chegue. Nisso, o 5, que estivera de olhos postos numa certa direção, gritou muito aflito. A rainha vem vindo! Os 3 lançaram-se por terra, com as caras ocultas nas mãos, enquanto Alice olhava no rumo indicado. Tinha imensa curiosidade de conhecer a rainha. Lá vinha a grande dama. À frente marchavam 10 soldados armados de paus. Tinham a mesma forma dos 3 jardineiros, quadrados e chatos como cartas de baralho, com mãos e pés saindo dos cantos. Em seguida, vinham os fidalgos da corte, ornamentados de naipes de ouro e marchando 2 a 2, como soldados. Depois vinham as crianças da corte também, em número de 10 e vestidinhas de naipes de copas. A seguir, vinham os convidados, na maioria reis e rainhas, e entre eles, Alice reconheceu o coelho branco. Vinha falando muito depressa, sorrindo a tudo o que lhe diziam, e passou por Alice sem lhe dar atenção. Depois vinha o valete de copas, carregando a coroa do rei numa almofada de veludo, e finalmente vinha o rei e a rainha de copas. Alice ficou na dúvida se devia deitar-se no chão como os 3 jardineiros, embora jamais ouvisse falar de semelhante prática à passagem dos cortejos reais. Além disso, pensou ela, de que serviria um cortejo se todos tivessem de deitar-se de cara para a terra durante a passagem? Ninguém poderia vê-lo, e os cortejos existem para ser vistos. Resolveu ficar de pé e aguardar os acontecimentos. Quando o cortejo lhe passou à frente, todos pararam e fixaram os olhos nela.
Quem é esta menina? Perguntou com severidade a rainha, voltando-se para o valete de copas, o qual, em resposta, limitou-se a sorrir, fazendo uma reverência. Idiota! Exclamou a rainha, e dirigindo-se a Alice indagou. Como se chama? Saiba, vossa majestade, que meu nome é Alice, respondeu a menina delicadamente. E pensou consigo. Nada tenho a recear, porque toda esta gente não passa de baralho de cartas, com pernas, braços e cabeças. E quem são estes figurões? Perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros. Como estivessem deitados de costas para cima, e as costas das cartas de baralho são todas iguais, não podia saber se os jardineiros eram reis ou valetes. Como posso saber, se não sou daqui? Respondeu Alice, admirada da sua própria coragem. Não é da minha conta. A rainha ficou vermelha e, depois de olhá-la por algum tempo, exclamou, num acesso de cólera. Cortem-lhe a cabeça! Não seja tola, gritou a corajosa menina, deixando a rainha estupefata. Nisto o rei pôs a mão no ombro da grande dama e a observou calmamente. Não faça caso, rainha. Trata-se de uma simples garota. Mas a rainha deu-lhe um safanão e ordenou ao valete. Vire-os para cima, o que o valete fez com a ponta do pé. Levantem-se, bradou a rainha. Os 3 jardineiros levantaram-se e começaram a fazer humildes reverências ao rei, à rainha, aos fidalgos e a todos mais. Parem com isso, ordenou a rainha. Que estavam fazendo aqui? Saiba, vossa majestade, começou a responder o 2, ajoelhando-se para falar, que estávamos... Estou vendo, gritou a rainha, de olhos postos na roseira. E voltando-se para os soldados, cortem-lhes a cabeça, ordenou. Em seguida, o cortejo moveu-se para a frente, ficando ali os soldados incumbidos de executar a real sentença. Os pobres jardineiros correram para Alice, pedindo-lhe socorro. A menina apiedou-se e resolveu defendê-los. Agarrou-os e escondeu-os num vaso de flores que havia perto. Os soldados procuraram-nos em vão e por fim lá se foram, muito sossegados da vida. Cortaram as cabeças daqueles patifes? Indagou a rainha, logo que os soldados se reuniram ao cortejo. Saiba, vossa majestade, que as cabeças deles lá se foram. Responderam todos a um tempo. Muito bem, exclamou a rainha satisfeita, e voltando-se para Alice gritou de longe. Sabe jogar croquete? Sim, respondeu Alice sem hesitar. Então venha, ordenou a grande dama. Alice correu a acompanhar o cortejo, muito curiosa do que iria acontecer. Que lindo dia! Exclamou uma voz ao seu lado. Era o coelho branco. Lindo, realmente, concordou a menina. Onde está a duquesa? O coelho branco ergueu-se na ponta dos pés e disse-lhe ao ouvido. Foi condenada à morte. Por quê? Está com pena dela? Nenhuma. Estou apenas curiosa de saber a causa da sua condenação. Ela deu um sopapo na cara da rainha. Começou o coelho a contar, mas teve de interromper a narrativa, tal o acesso de riso que atacou Alice. O coelho ficou receoso de que a rainha percebesse o assunto da conversa e afastou-se disfarçadamente. Tinham chegado ao campo de croquete. Coloquem-se todos nos seus lugares, ordenou a rainha com voz de trovão. Os jogadores obedeceram. Correram em todas as direções, tropeçando uns sobre os outros e, por fim, colocaram-se cada qual no seu lugar. Ia começar a partida. Alice jamais vira um campo de croquete como aquele, cheio de altos e baixos. As bolas eram ouriços vivos e os arcos eram formados pelos soldados, dobrados pelo meio do corpo, com as mãos e os pés enterrados no solo. Os jogadores jogavam todos ao mesmo tempo e não paravam de discutir um só instante.
De minuto em minuto, a rainha irritava-se e, batendo o pé com fúria, ordenava: "Cortem-lhe a cabeça!" Alice começou a ficar inquieta, porque, embora ainda não tivesse brigado com a rainha, via que isso podia acontecer de um instante para o outro. "Que será de mim, então? A moda é cortar a cabeça por qualquer coisa. E andam tanto na moda que já não há cabeças em cima dos pescoços." Pôs-se a procurar o jeito de escapar dali, sem dar na vista. Súbito notou alguma coisa estranha no ar. Prestando maior atenção, percebeu o que era. "O gato careteiro!" exclamou. "Tem agora com quem conversar um bocado." "Como vai, menina?" disse-lhe o gato, parando de fazer caretas. Alegre de ter um ouvinte, Alice começou a falar sobre aquela estranha partida de croquet, na qual tomara parte sem querer. "Não jogam direito", disse ela. "Discutem, que é um horror, e parece que não seguem regra alguma. Ninguém pode imaginar a confusão que causa jogar com os ouriços vivos em vez de bolas de pau. Ainda agora, tinha eu de pegar uma bola que veio do meu lado. Assim que armei a pancada, ele fugiu correndo e me deixou sem bola." "Está gostando da rainha?" perguntou o gato em voz baixa. "Nada, nada. Ela é tão..." ia dizendo Alice, mas percebeu que a rainha estava atrás dela, ouvindo tudo, e disse: "Tão hábil no jogo que nem vale a pena jogar-se com ela." A rainha sorriu e passou. "Com quem está falando?" perguntou o rei a Alice, ao vê-la de olhos postos numa cara de gato. "Estou conversando com meu amigo gato careteiro. Quer que lhe o apresente?" "Não gosto nada da cara dele", respondeu o rei. "Mas isso não impede que lhe dê minha mão a beijar." "Dispenso a honra", rosnou o gato. "Impertinente!" exclamou o rei. E, voltando-se para a menina, disse: "Não gosto nada dessa cara de gato." "Já li num livro", lembrou Alice, "que só um gato pode olhar firme para um rei." "Pode ser que sim", advertiu o rei, "mas vou já mandar botar esse gato daqui para fora." E chamou a rainha, que ia passando. "Minha cara, desejo que lhe mandes dar cabo deste gato." A rainha resolvia todas as situações sempre do mesmo modo. "Corte a cabeça!" Por isso, limitou-se a gritar: "Cortem-lhe a cabeça!" "Eu mesmo vou buscar o carrasco", disse o rei, afastando-se. Enquanto isso, o jogo continuava, sempre na maior confusão. A rainha já mandara decapitar metade dos jogadores, pois era essa a pena que dava para quem cometia um erro. Por fim, acabou-se o jogo e Alice voltou a lidar com o gato, ficando surpreendida de ver uma multidão em redor dele. O rei, a rainha e o carrasco estavam empenhados numa forte discussão. Todos três falavam ao mesmo tempo, enquanto um silêncio de terror reinava na comitiva. Quando Alice apareceu, pediram-lhe que resolvesse o caso, e cada qual lhe repetiu as razões que tinha. Mas como ninguém esperava a sua vez de falar, Alice não conseguiu entender coisa nenhuma. O caso era este. O carrasco alegava que para cortar a cabeça do gato, era preciso haver um gato ligado àquela cabeça. Ora, não havia gato ligado à cabeça, logo, ele não podia cortar a cabeça do gato. O rei alegava que se a real ordem não fosse cumprida, ele mandaria matar a todo mundo. Era esta ameaça que havia deixado o auditório em tão profundo silêncio. Alice interveio e declarou: "Este gato pertence à duquesa e não pode ser decapitado sem o consentimento dela. Temos de consultá-la." "A duquesa foi condenada à morte e está na cadeia, esperando pelo cumprimento da sentença", disse a rainha ao carrasco. "Vá buscá-la." O carrasco saiu que nem uma flecha. Assim que ele partiu, a cabeça do gato começou a desaparecer, e quando o carrasco tornou trazendo consigo a duquesa, já não restava do gato nem sombra. Rei, rainha e mais membros da corte procuraram-no,
por toda parte, furiosos por terem sido logrados de tão estranha maneira. Depois, voltaram ao jogo. E assim encerramos mais um capítulo de Alice no País das Maravilhas, na versão adaptada por Monteiro Lobato. Se essa história despertou sua imaginação, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando mundos extraordinários. No próximo capítulo, novas surpresas aguardam por Alice. E talvez por você também. Até a próxima leitura!